Deixa eu cumprimentar. Lídia Brito está aqui com a gente. Lídia, tudo bem? Como vai? Boa tarde, Joelson, mais uma vez, ao Elivaldo e a todos que nos acompanham. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Seja bem-vindo, Elivaldo. Obrigado, Joelson, Lídia e a você que segue na nossa companhia. Os dois de volta aqui no nosso Jornal do Piauí. Bom, há muita discussão em torno da possibilidade de mudanças, na política de preços da Petrobras. Mas agora há pouco foi protocolado um projeto de lei que promete debater o assunto que afeta tantos brasileiros em relação a essa história do preço dos combustíveis, de autoria do deputado federal Júlio César, do PSD. Nós estamos aqui ao lado do deputado que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Deputado Júlio César, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. E boa tarde, meu querido povo do Piauí. Bom, deputado, o assunto tem sido tratado muitas vezes como uma dificuldade para o governo federal de alterar a política de preços da Petrobras. São 4 presidentes que já saíram da Petrobras na gestão Jair Bolsonaro por conta dessa insatisfação com os preços praticados na bomba. Até que ponto o projeto de lei vai discutir isso? Como é que isso vai funcionar e por que é preciso um projeto de lei para isso? Primeiro, o governo aderiu em 2016, na época do Temer, a PPI, que é o preço do petróleo importado. Naquela época, o petróleo do Brasil era mais caro do que o importado. O importado custava em torno de 18 a 20 dólares o barril. E o do Brasil era entre 45 e 50 dólares. Então, naquela época, foi muito boa a adesão do Brasil ao PPI. Mas hoje está o inverso. Com essa crise na Ucrânia, o petróleo e essa crise também a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, ficou mais difícil. O petróleo no mercado internacional custa 120 dólares, 118, 122. E o do Brasil custa entre 55 e 60 dólares. O produzido no Brasil? O produzido no Brasil. O grande problema do Brasil é a capacidade de refino. Nós já tínhamos uma perspectiva de chegar a 16 refinarias, tinha do Maranhão, já fecharam aqui a da Bahia, estão querendo fechar a refinaria do Amazonas. Então, nós estamos há vários anos, quando o Brasil produzia em torno de 2 milhões de barris dia, nós já tínhamos todas essas refinarias. Hoje o Brasil produz mais de 3 milhões de barris de petróleo dia. Mas a capacidade de refino é em torno de 60%, 60%, 70%. Então, aumenta o preço. O que eu estou propondo neste projeto? Já falei o preço internacional, o preço do Brasil. O Brasil produz em torno de 75%, 78% do petróleo que consome e importa o restante. E o que é adotado na política de preço aqui é o preço internacional, porque aderiu a PPI. Então, o que nós queremos é equalizar isto. E quando se equaliza, mesmo botando o lucro da Petrobras, os dividendos vão lá para cima. No ano passado, a Petrobras teve um lucro líquido de 106 bilhões. No ano anterior tinha sido 7. Como é que aumenta de 7 para 106? E outra coisa, aumentou o faturamento mais de 150%. Então, nós estamos propondo, estou aqui com o projeto. Foi protocolado agora. Mas protocolado a meia hora. O projeto não pode, por exemplo, diminuir os lucros da Petrobras? Isso não seria um problema? Claro, vai diminuir. Na hora que fizer a equalização, que ela adotar o preço do Brasil pelo custo de produção e o preço do petróleo importado pelo PPI, pelo preço do petróleo internacional importado, vai diminuir substancialmente o preço do petróleo no Brasil.
e, consequentemente, da gasolina, do óleo diesel. Lamento também que nós não somos autossuficientes em óleo diesel, mas, mesmo assim, dá para cair o preço de 30% a 40%, o preço no Brasil. Agora, deputado, na Câmara, né, o presidente Jair Bolsonaro tem ali uma base, a maioria, e o governo se coloca contra essa possibilidade de mudança da política de preços da Petrobras. O senhor acredita que, diante desse agravamento da crise e da cobrança que os próprios parlamentares estão sofrendo aí, seria possível ter o apoio da Câmara para a aprovação desse projeto, mesmo o governo sendo contra? Eu acho que o governo não pode ser contra. Pode ser contra. Eu quero lhe dizer o seguinte: está sendo privilegiados os investidores estrangeiros. Os acionistas, por exemplo. Os acionistas. Olha, só americanos que investiram na Bolsa de Nova York tem 22% dos 106 bilhões. E os estrangeiros que investiram na Bolsa aqui do Brasil, eles têm 24%. Então, os estrangeiros têm 24%, com 22%, 46%. 46% de 106 bilhões do ano passado dá quase 50 bilhões que foram distribuídos para investidores estrangeiros. Agora, a arrecadação desse tributo proposto aí, dessa taxação, melhor dizendo, proposto no seu projeto de lei, essa é o que formaria esse fundo para, digamos, subsidiar, evitar disparada de preços nos postos? Veja bem, eu fui estudar as leis americanas. Lá o americano tributa dividendo. Aqui no Brasil não tributa. Tributa o lucro, mas não tributa o dividendo. Qual é a diferença entre o lucro e o dividendo? O lucro fica na empresa e o dividendo é distribuído com os acionistas. Então, qual é a diferença aqui? O Brasil não tributa. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendo. Então, eu fui estudar, lá o americano, ele tributa, começa de 15% e vai até 20%, da distribuição dos dividendos. Então, os acionistas que recebem dividendo de qualquer empresa americana ou de empresa brasileira, ele é tributado. Olha a anomalia. Lá nos Estados Unidos, mesmo o dividendo sendo da Petrobras e que os acionistas tenham investido na bolsa, numa das bolsas americanas, eles são tributados. Quando ele é investido aqui, distribuído com acionista aqui no Brasil, que comprou ações na Bolsa de Valores aqui de nosso país, ele não é tributado. Então, são dois pesos e duas medidas. Então, este projeto visa dar mais justiça e o Brasil vai contribuir decisivamente com esta tributação de 20%, vai pagar parte daquele prejuízo que os governadores estão tendo com a equalização, com a redução do ICMS. E a redução do ICMS não dá prejuízo só aos estados, dá prejuízo aos estados e aos municípios. Deputado, falando aqui um pouco de política local, a base de Rafael Fonteles anuncia aí uma adesão, né, adesão ao PSD, né, do prefeito de Simões. Ele deve se filiar ao partido, né, e dar apoio aí para Rafael Fonteles, ele que é do Progressistas, né? O partido tem recebido aí alguns prefeitos nessa reta de pré-campanha. Como é que está esse processo de adesões? Bom, nós já tivemos adesões de dois prefeitos do PP, o de Riacho Frio e o aqui de Cocal de Telha. E todos dois eram do PP. Amanhã, um prefeito muito experiente, de um município bem maior, que é o município de Simões, que também pertence ao PP, vai se filiar. Ele é da nossa base, vota para mim, vota para o deputado Georgiano, é um homem muito competente, está fazendo uma grande administração,
o nível de satisfação do seu povo lá é muito alto e esta adesão que ele faz amanhã, vai fazer amanhã, é muito importante para fortalecer ainda mais, que está fortalecendo, está crescendo. Cada dia mais eu sinto a receptividade do povo do Piauí nos municípios, em todos os municípios. Que o Rafael visita, que ele já está quase universalizando essas visitas, e com este crescimento eu tenho uma grande esperança e a confiança de que o povo vai eleger Rafael para governador do Piauí. Mas a oposição também tem desfalcado o bloco governista. Ontem mesmo, lá no município de Nazária, parte do MDB aderiu à candidatura ou à pré-candidatura de Silvio Mendes. Você acha que desse final de pré-campanha, esse balanço de quem fica com quem, vai favorecer o bloco governista? Eu acho que toda eleição tem esse tipo de comportamento, mas entre os que saem e os que entram é muito mais expressivo. Você acredita, então, que no final das contas o balanço vai ser positivo para o grupo que o senhor representa? Muito positivo, é um homem muito preparado. O Rafael, onde ele passou na vida, desde estudante, sempre foi o primeiro lugar. Ele é destaque por onde ele passou, destaque também foi, eu considero, não quero menosprezar os outros, o melhor secretário de Fazenda do Piauí em todos os tempos. Foi secretário tão competente que ele presidiu o CONCEFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil, e lá ele defendeu grandes causas para fortalecer os municípios, aliás, os estados brasileiros. Eu quero agradecer, deputado. Obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí, deputado Júlio César. Muito obrigado. Muito obrigado.